Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio São Lourenço.1. Ô, presidente, começando pela conduta. Ontem foi uma sessão bastante, né? Forte, né? Tumultuada. Mas o senhor conduziu muito bem. Até importante ressaltar que o senhor logo de início colocou as condições que existem na Câmara que tem que ser obedecidas para o regimento interno. Sim. Né? Acho que as pessoas têm que se aproximar mais da Câmara para entender como é que funciona a Casa Legislativa. Vejo que muitas das vezes, isso é importante que o senhor colocou, mas a participação foi boa, né, presidente? O senhor também conseguiu controlar tudo, né? Sim. Primeiramente, nós já pedimos, no sábado, eu entrei em contato com o Coronel Paulo Alex da Polícia Militar, né, que é o comandante da 57º Batalhão de Polícia, né, pedindo reforço para a reunião, tendo em vista a situação que São Lourenço vivenciou semana passada, relacionada a essa questão do SAAI, que é de conhecimento praticamente da totalidade da população, né? Então nós ficamos bastante preocupados e pedimos reforço. Mas a reunião ela foi talvez um pouco tumultuada do ponto de vista político, né? Mas as pessoas, lógico, dentro do plenário ali, o vereador ele tem o direito e o dever do debate, da discussão, do contraditório. E fora do plenário, o regimento é claro, as pessoas não podem manifestar, nem verbalmente, nem com gestos, nem com movimentos, né, porque realmente ali é uma sessão que ela é uma sessão parlamentar, não uma sessão do povo, né? A Câmara também, às vezes, ela passa também por algumas audiências públicas, onde a população pode participar ativamente, falar o que quiser, questionar o que quiser, mas ali é uma sessão ordinária, então não tem um espaço legal para que as pessoas se manifestem. Eu tive que tomar algumas iniciativas ontem, né, devido a algumas manifestações na casa, onde uma pessoa se achou no direito, né, de se retirar. Eu achei até importante o posicionamento dessa pessoa, e após isso eu tive que fazer o pedido de uma senhora ser retirada da casa, tendo em vista a manifestação um pouco mais abusiva, né? Fora do padrão, né? Fora do padrão. Mas foi realmente uma condução tranquila. Acredito que nós conseguimos passar para a população que estava presente, que eu acredito que pelo menos a nossa casa cabe em 180 pessoas. Tinham 180 pessoas sentadas, mas as pessoas em pé, mas lá fora, pelo menos aí umas 250 pessoas estavam ontem na Câmara dos Vereadores participando de uma reunião. Era esperado, né, presidente? Já era esperado. Pela movimentação das redes sociais, políticas, né? Pelo clamor da população, pelo momento, pela instabilidade também, pela suposta denúncia, né, de fraude no SAAI, nas estações. Então, assim, realmente a gente sabe que foi uma reunião atípica, porém a gente fica satisfeito porque a participação popular nesse momento ela faz toda a diferença no processo legislativo. Importante isso. Outra coisa, dentro do programado, por exemplo, aquela CP da dona Rosana, enfermeira, que tem Sim. todo o direito cidadã, se colocou como manda o regimento interno, dentro do horário, dentro do que pode. Foi uma surpresa para vocês? Vocês estavam mais ou menos esperando isso? Roberto, nós preparamos e nós tivemos a oportunidade e o cuidado também de no sábado, dia 11, se eu não me engano, eu convoquei uma reunião com os 13 vereadores na Câmara dos Vereadores, na Escola Legislativa, às 10 horas da manhã, para nós podermos decidir, isso eu tive um cuidado muito grande, fazer uma decisão institucional, né, para ver qual resposta nós daríamos à sociedade diante da situação ocorrida na última terça-feira, relacionado às denúncias e até mesmo às prisões que foram efetivadas devido à situação do SAAI de São Lourenço. Então nós fizemos uma reunião e ficou acordado que os 13 vereadores iriam entrar com um pedido de CPI para investigação junto, né, co-irmãs, né, junto com o Ministério Público, para investigar os contratos, né, tanto com a empresa Carri, tanto com a empresa Plural, né, Lucem, hoje chamada Lucem,
e também a quebra de contrato com a empresa Concerbras. Então foi esse o objetivo e o objeto do nossa CPI. Já na conversa do dia 11. Sim, do dia 11, porque era muito, e uma das coisas que eu ressaltei é o seguinte, seria importante a Câmara comprar a ideia com a grande maioria dos vereadores, para não ficar uma ideia de um vereador ou outro, porque a situação é da comunidade. A autarquia é o segundo maior orçamento de São Lourenço. Talvez o maior orçamento é da prefeitura, o segundo é a autarquia SAAI. Então, o envolvimento com todos os vereadores e todos os partidos envolvidos seria muito importante. E isso foi comprada a ideia com todos os vereadores e nós ficamos muito satisfeitos. E também foi protocolado na casa uma outra CPI lá pedindo uma criação de uma comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de investigar supostas irregularidades na contratação das empresas, criando uma comissão parlamentar de inquérito, finalidade de investigar a suposta irregularidade da contratação do escritório Ribeiro e Silva Advogados, que é um escritório que presta serviço hoje por inexigibilidade, por notório saber jurídico, à Prefeitura Municipal de São Lourenço. Já tem uma ação civil que o Ministério Público impetrou, também, como também tem na questão do SAAI, mas nós entendemos que é importante a Câmara abrir um processo de investigação em cima, mesmo que o MP, o Ministério Público, esteja investigando com muita propriedade, mas para a gente poder ter acesso até mesmo a alguns dados que estão sendo levantados por eles, para a gente poder caminhar junto. Porque um pedido futuro, seja como for, de um decreto 201 de cassação de alguma coisa, ele tem que ser muito bem subsidiado. E o princípio da Câmara de fiscalização, ela parte por um requerimento, segundo por um pedido de abertura de um processo parlamentar de inquérito, que é uma CPI. E fica dado direito de defesa Totalmente. Para a prefeita, no caso aí, como é uma comissão, ela tem o direito de defesa também. Nós temos que ser muito claro, A função do vereador hoje é fiscalizar. Eu costumo falar o seguinte, Beto, doa a quem doer, Não é porque foi eleito do lado A ou do lado B. A Câmara dos Vereadores, ela funciona nesse momento como um tribunal e como uma ação de investigação. Enquanto não é condenado, enquanto não é levantado dados suficientemente comprovados, ninguém é culpado. Então nós temos que partir desse princípio. O direito diz isso e nós sabemos que a própria Constituição Federal ela dá o direito de ir e vir e principalmente o direito de defesa, de ampla defesa. Então nós não estamos aqui em nenhum momento fazendo juízo de valor, e é importante falar isso para a população de São Lourenço, deixar claro em que nós estamos investigando. A investigação não recrimina e nem condena ninguém. É importante ressaltar, porque é muito bonito as pessoas usarem argumentos que não são verdadeiros e de inverdades, falando que a Câmara está condenando a prefeita, está caçando. Não, pelo contrário. Nós estamos levantando dados para poder mostrar para os 45 mil habitantes de São Lourenço o que ocorre na municipalidade, nas secretarias, no SAAI, para, num futuro próprio, formular um relatório. Aí sim, a partir do relatório formulado e aprovado pela Câmara, aí as decisões e desdobramentos serão de acordo com aquilo que a Justiça e o próprio desenrolar legislativo propõe. Todos os 3 vereadores se manifestaram durante a votação da CP, de início, que foi o primeiro ato, na verdade, sim, depois da abertura. Sim. Mas eu posso lembrar da fala do senhor, porque o senhor está aqui, eu posso comentar. Sim. E fica ruim eu falar de quem não está aqui, mas o senhor está aqui. O senhor também comentou que a prefeita, no dia de ontem, protocolou um pedido de CPI. Aliás, a assessoria dela, a jornalista Laura Matias, também me enviou isso por WhatsApp, que era um pedido. Como é que funciona isso? Isso vem do executivo, só que não é uma coisa normal de acontecer. Roberto, você é muito claro nesse ponto. O que foi feito ontem, protocolado ontem na casa, às 11h45 da manhã, pela prefeita municipal, foi um pedido. Eu vou até ler aqui. O objetivo é apurar os fatos relacionados à rescisão contratual empresa
da Concerbras Multisserviço e as contratações emergenciais da empresa Carri Carvalho Ribeiro Transportes Limitada e Plural Serviços Técnicos, relacionada à coleta de resíduos sólidos, né? E ela fala aqui no discurso, no ofício, cumprimentando de forma respeitosa, sirvo-me presente para solicitar que poste em votação, em caráter de urgência, a presente sugestão de deliberação dos vereadores municipais, a fim de que apresentem requerimento para a instituição de comissão parlamentar de inquérito. Com base, ela cita aqui os artigos, né, da Constituição Federal, Concerbras, Multisservice, tudo e tal, as contratações emergenciais. Beto, o que foi usado por ela aqui foi discutido na reunião de sábado de manhã na Câmara dos Vereadores, com os 13 vereadores e o assessor jurídico, Dr. Iago. Então, eu ouso falar aqui, a prefeita, ela infelizmente agiu de má fé no que ela fez ontem, porque ela sabia que iria entrar uma CPI já formulada desde sábado, e ela protocolou o pedido às 11h45 da manhã de segunda-feira. Com todo respeito, Beto, de uma certa forma, ela faz uma sugestão, e ela afrontou o Legislativo ontem, porque a função prerrogativa que tem do Legislativo é fiscalizar. E o Legislativo, ele não precisa de prefeito nenhum, de governador nenhum. Eu nunca vi um governador, um prefeito, um presidente sugerir para a Câmara, a Assembleia Legislativa, Câmara Municipal ou Câmara Federal, abrir uma CPI. Ela já sabia que ia ser aberta a CPI. Ela fez isso por uma jogada política. Ela fez uma jogada política para jogar a opinião pública contra a Câmara dos Vereadores. E isso realmente, eu como presidente, não concordo. Tanto que a atitude nossa ontem na Câmara, se vossas senhorias acompanharam a reunião de ontem, foi diretamente entrar com pedido de CP, que foi protocolado na casa pela senhora Rosana, e pelo pedido de 2 CPIs. Inclusive, o requerimento dela, a sugestão dela foi, a gente nem de uma certa forma, nem atendeu, porque já estava protocolado na casa e já estava para entrar o pedido da CPI sobre relacionado à questão do SAI. Palavras também do Dr. Abel, que já informou na época, na hora o lá, próprio que Dr. Abel já estava, vocês já tinham conversado na intenção de dar a resposta para a sociedade. Sim, mesmo, o próprio Dr. Abel ressaltou que na sábado de manhã foi feita a reunião, que tinha saído a reunião acordada da CPI. Então, assim, ele me causou estranheza, e me desculpe, de uma certa forma, um oportunismo, né? Que a partir daí foi para a rede social, tudo, mas assim, a verdade é clara, nós temos que falar o que é verdadeiro. Houve uma situação de suposta irregularidade no SAAI, e nós, como vereadores, eu como presidente da Câmara, nós vamos investigar, sim, até o último momento, né? A quebra de contrato com a Concerbras e os 180 dias de regime emergencial que foi feito entre as empresas novas contratadas. Que para mim, eu ressaltei isso na minha entrevista, no meu questionamento no dia 17, e tenho documentos aqui para provar, no dia 17 de abril, eu fiz essa solicitação e essa pergunta para o senhor André, né, que é o diretor institucional do SAAI, questionando o aumento do valor que era gasto pela Concerbras, que era de 450 mil, que naquele primeiro momento passou para quase 555 mil, e ele responde aqui que alguns serviços não eram prestados na época, né? E eu falo ainda no meu discurso que como sem licitação aumentar um valor, um custo de trabalho sem licitação. O senhor fez isso, hein? Sim, está aqui. Não, o senhor fez no começo do ano. No dia 17 de abril, praticamente 20 dias, um mês depois deles terem mudado o contrato com a Concerbras. O senhor questionou esse aumento? Eu questionei porque foi uma convocação feita por alguns vereadores para levar o secretário, o presidente, diretor-presidente do SAAI, bem como a equipe responsável pelo SAAI. Bom, estamos conversando com o presidente Jussana Rodrigues da Silva da Câmara, e quero dizer aqui claramente que é um hábito nosso e sempre teve portas abertas aqui, a prefeita Célia Cavalcante também,
quem puder agendar uma entrevista seria bem legal. Então fica aberto aqui também, porque ela foi citada e a gente democraticamente gostaria de ouvi-la também. Mas só para informar isso aí, porque é importante saber que tem o mesmo espaço, né? Claro, claro. Porque é uma... E aí, então, no caso, foi mais do que vocês tinham programado, né, presidente? Ou pelo menos conversado. No primeiro momento, nós entraríamos com o pedido de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que é uma comissão investigativa. E duas comissões, né? Tanto a comissão para fiscalizar a suposto desvio ou suposta irregularidade, né, no SAAI, e também supostas contratação da empresa, né, Escritório Ribeiro e Silva, Ribeiro e Silva Advogados, né? E essa foi a pauta de ontem, mas nós realmente, ontem a senhora Rosana, né, entrou com pedido de decreto 201, só para dar uma explicação para a população. O decreto 201 é um decreto que chama CP, Comissão Processante, que ela é uma investigação feita para prefeito ou vereadores, né, no caso, que pode até mesmo culminar numa cassação de prefeito. Tá. Né? Ela tem um ato mais rápido. 90 dias. Ela é mais... não é sumário, mas ela tem uma velocidade diferente, né? Diferente da CPI. As duas, quer dizer, qual que é a diferença de uma e da outra em prazo? Em prazo, a CPI tem 90 dias, 120 dias, a CPI 90 dias. A CPI tem 120 dias, prorrogável por mais 120. A CP não prorroga. Não. Essa é a diferença. É a diferença, né? Tá. Mas então foi aprovado. E a CP ela só pode ser aberta em cima de prefeito ou vereador. A CPI não, pode ser aberta em cima de outros órgãos. Como é o caso que foi de autarquia. Autarquia sai. Tá, a CP em cima de prefeito ou vereador. E outra coisa, como é que ficou a CP em relação ao presidente, relator e membro, né? Que isso tem que ser eleito no mesmo dia, na mesma hora, né? E como é que ficou? A CP, ela foi composta na presidência dela o vereador Orlando Silva Gomes, né? Relatoria, o vereador Natanael Paulinho de Oliveira, o Natan, e como membro o vereador Evaldo José Ambrósio. Tá? Isso é da CP. Comissão Processante. Essa CP tem que ter coisa, como é que chama? Partidário? Tem que ter partido? Não, a CP não. A CP é feito um sorteio direto com os membros da Câmara. Aqueles que se habilitam. Isso, é isso aí. Aí depois, então ficou presidente Orlando, relator o Natan e o Evaldo Ambrosio, membro. Isso. Daí como é que ficaram as CPIs, cada uma com o seu objetivo? A primeira CPI foi instaurada, que investigará o contrato emergencial do SAAI com as empresas de limpeza urbana, né? Também possui 5 membros. Vereador Ricardo Luiz Nogueira, Ricardo Todinho, presidente da CPI. O vereador Evaldo José Ambrósio, relator da CPI. Vereador Valdinei Alves Ferreira, vereador Isaac Ribeiro e vereador Renato Mota de Carvalho, membros. São 5 membros. Essa é a primeira CPI aberta ontem. Né? A CPI, a CPI que trata do escritório, né? Do escritório. Da investigação do escritório Ribeiro e Silva Advogados, isso já tem outros... Isso. A outra CPI do escritório, ela será composta pelo vereador Valdinei Alves Ferreira, presidente da CPI, Orlando Silva Gomes, relator da CPI, vereador Rodrigo Martins de Carvalho, vereador Paulo Gilson Chopin de Castro Ribeiro, membro, e Ricardo Luiz Nogueira, membro, tá? São as duas CPIs que estão abertas a partir de ontem. A mesa diretora dá que tipo de apoio a esses vereadores? Beto, uma coisa que eu vou deixar muito claro para eles é que o seguinte, eu, né, na presidência da Câmara, eu acho que a gente tem que ser o mais técnico possível e o mais objetivo possível. Nós temos recursos na Câmara hoje para provocar e realizar uma fiscalização exemplar. Então, eu acredito que dentro da realidade de cada CP, né, CPI, né, inclusive a CP também, são caráter diferente, né, toda a manifestação da população aqui, tanto pelo WhatsApp,
pelas mensagens, pelas ligações, e realmente deixar claro aí para as pessoas que nossa condução sempre será essa, voltada sempre pela transparência, pelo que é cordial e principalmente pela educação, Beto. Que é o que tem que ser cumprido no dia a dia, porque somos todos seres humanos, ninguém está aí melhor que ninguém na área, né? E todos têm o direito de defesa, sempre lembrando aqui pelo presidente, ajustando que terão oportunidade. No caso CPI e CPI, tem velocidades diferentes, tem tempos diferentes, mas serão todas feitas pela Câmara Municipal praticamente ao mesmo tempo, né? Roberto, uma coisa que a gente não pode deixar de ressaltar, e talvez eu estou chovendo no molhado, mas eu faço questão, né, porque nós somos detentores da responsabilidade da palavra. A função da Câmara dos Vereadores, em primeiro lugar, é fiscalizar o Executivo. Em segundo lugar, eu considero assim, que é legislar. E a função primária de fiscalização é essa. Nós não estamos fazendo aqui nada além, nós não estamos fazendo picuinha com política, com prefeito, com nada. Nós só estamos simplesmente fazendo constitucionalmente o que nós fomos eleitos. A nossa função é essa, né? Talvez se a Câmara dos Deputados estivesse fazendo o que nós estamos fazendo, talvez o Brasil seria diferente. Talvez se o apoiamento que nós temos dessa instituição hoje do Ministério Público, que pode falar o que for, talvez tenha algumas situações um pouco diferentes, né? Mas o Ministério Público tem feito um trabalho que vem ajudando muito a comunidade, porque na verdade o Ministério Público é um ministério do povo, é igual a Câmara dos Vereadores. E o poder de fiscalização são iguais, só que a nossa função direta é investigar a questão administrativa e econômica do Executivo, né? O Ministério Público já tem a função de fiscalizar diretamente, não só a questão econômica, a questão financeira, e também o patrimônio público. E o crime, né? E o crime, é lógico, a função criminal é deles, a nossa função é administrativa. E eu queria só deixar muito claro, para que as pessoas acompanhem, principalmente relacionadas à CPI do SAI, que o objetivo nosso é esmiuçar os contratos que foram feitos, tanto da Concerbras, tanto da empresa Carrim, empresa plural, para sabermos o que realmente tem sustentação nessa denúncia do Ministério Público, que é seríssimo, mas nós precisamos entender e mergulhar, né? Então, e também poderá, eu acho que não há obstáculo nenhum com isso por parte do Ministério Público, eu penso que não exista, desde que não comprometa investigações. Sim. É a disponibilidade do próprio material, claro, já investigado do Ministério Público, desde que apresentado a eles razões para que possa disponibilizar, porque se tiver alguma coisa ainda sobre trabalho, não vão disponibilizar, claro, mas dentro das razões do objetivado no requerimento, talvez, quem sabe, o Ministério Público disponibilize também, claro, essas coisas de interesse da comunidade, né? Isso é uma investigação que eu falo co-irmã, né? Nós poderíamos ajudar muito eles, como eles também a gente, né? E eu ressalto uma coisa importante aqui, finalizando essa questão também da CPIs aí. A gente tem que ter um respeito grande, muito grande, com as pessoas que foram denunciadas ou indiciadas, seja como for, porque existem famílias por trás, Beto. E eu falo isso com todo o respeito, porque nada impede amanhã eu ter uma denúncia nas minhas costas. Qualquer um, nós somos pessoas públicas, eu sou presidente da Câmara, eu ordeno despesa. Então, agora, desde que não é condenado, é julgado e transitado e julgado, não é condenado. Então, eu falo muito isso, que amanhã estão entrando com habeas corpus, né, para liberar algumas pessoas e tudo. Se as pessoas estão na rua, a gente tem que ter o respeito pelas pessoas. Sim. Porque não foram condenadas ainda. Não. E tem o princípio do direito da defesa. E isso que é muito importante ressaltar, né? Nós moramos numa cidade pequena, numa cidade que amanhã tem um novo presidente SAI, tem um novo vereador, tem um novo prefeito, seja como for. Mas o respeito tem que prevalecer sempre. Bom, já conversamos aqui sobre tudo isso com o vereador Jussandro Rodrigues, que é presidente da Câmara, e colocou todos os pontos. Reforço mais uma vez a oportunidade que teremos de receber a prefeita aqui também para se posicionar e colocar as suas ideias e as suas respostas, que eu acho interessante.
São famílias que têm alguns desdobramentos dessas investigações, tanto do Ministério Público quanto da Câmara dos Vereadores. Com certeza deixará muita gente sem dormir, muita preocupação. Então eu queria pedir muito à população de São Lourenço ter o respeito, porque a partir do momento, enquanto ninguém é condenado, né, ninguém é julgado mesmo, culpado não é condenado. Nós temos que fazer um juízo de valor muito sério nesse ponto, e é uma das coisas que eu falei no meu discurso ontem final, porque eu preocupo com essa questão. As pessoas acham que porque houve uma situação ímpar ou particular, todo mundo é culpado, né? Inclusive nós temos que ter muita cautela, até porque também a própria prefeita ainda não foi indiciada de nada. Sim. Né? Então nós temos que ter o respeito. Quando nós abrimos e votamos para a instalação dessa CPI, dessa CP, é justamente para dar o direito do contraditório, direito de defesa, direito de se expressar, direito de ter um entendimento até mesmo diferente do que algumas coisas têm acontecido. Então, assim, eu acho que nesse momento, quem ganha muito é a população de São Lourenço, que votou, que acreditou no governo, que acreditou nos vereadores, que acreditaram nos vereadores, e que nós temos a responsabilidade constitucional de dar resposta moral, em primeiro lugar, para as pessoas de bem. Que é aqueles que receberam o voto da comunidade. Sim. Tem que devolver com trabalho, com explicação, e não há, né, gente, o presidente Gil falou, não há condenação de ninguém. Isso é uma ação política administrativa, isso é uma ação do Ministério Público que tem que ser feita e está sendo feito, porque encontraram fontes que determinaram esses momentos. Agora, na sua fala lá, o presidente, o senhor também falou do grupo político. Tivemos aí alguns secretários que se afastaram, por decisão deles, particular ou não sei, mas são pessoas que estavam ligadas diretamente ao grupo político que o senhor mesmo mencionou. Sim. Que apoiou a prefeita na sua candidatura. Né? O senhor pode falar sobre isso? Posso, claramente. Nós fomos, eu vou citar alguns nomes, porque eu acho importante. Né? Tanto eu, né? Tanto o Eric Matias, o Alexandre Pagafrade, Maurício da Sanremo, Dr. Zé Roberto, próprio vice-prefeito, Dr. Leonardo, o Vinícius Vilela, o próprio Nuno, né? Nós compusemos um grupo de jovens, falo nesse sentido, né? Não jovens de idade só, mas jovens idealistas, né? Com o intuito de realmente poder ajudar o governo, não é nem da prefeita só não, o governo de São Lourenço, para poder desenvolver o turismo, de poder desenvolver outras áreas, a Vinícius na Secretaria de Indústria e Comércio, né? O Eric na área de Cultura. Então, assim, o que ficou relatado, o que o grupo praticamente estão todos fora do governo da prefeita, porque acharam que o compromisso que foi assumido conosco na campanha foi um compromisso em que o governo da prefeita Célia seria dominado, seria liderado por ela. A partir do momento em que houve interferência de outras pessoas no governo dela, esse grupo não se sentiu mais apto a estar junto no governo. Foi decisão do grupo? Do grupo. Nós não estamos aqui dizendo A ou B, mas realmente, se você for ver, as pessoas que afastaram do governo dela, não foi em nenhum momento ninguém pulou do barco, em nenhum momento houve oportunismo, porque nós estivemos juntos durante 10 meses do governo e nós temos muita responsabilidade com a população de São Lourenço. Agora, nós não compactuamos com algumas situações que aconteceram, alguns desmandos que não vêm diretamente da prefeita municipal. Então foi essa a situação, né, de algumas pessoas que não participam mais do grupo dela, inclusive eu também encaixo nessa situação, porque nós temos um estilo de fazer política em São Lourenço e nós não queremos compactuar com algumas situações, não falando de estão claros, né, de A ou B, mas nós nos sentimos um pouco diferentes de algumas situações que estão acontecendo aí. Né? É fato isso, não tem que entrar em polêmica nem nada, mas assim, é um comprometimento. Nós fizemos um apoio muito genuíno, Beto, muito puro, em busca de uma estrutura política diferente do que a gente está vendo nesse momento. A verdade é essa.
Tá, então teve essa decisão do grupo político que vocês abraçaram, que vocês fazem parte, e também os secretários que estavam nesse grupo, que são desse grupo, não mais estão no governo, né? Agora, de um ponto de vista administrativo, para a prefeita Célia, repito, tem espaço aqui também na Rádio São Lourenço, já está convidada para uma entrevista, é só agendar, que é importante a gente ouvir também a prefeita, porque nós temos uma cidade que continua funcionando, continua vivendo, continua aí com ações importantes a serem desenvolvidas, né? Não há como parar essa máquina, né? Roberto, tem um ditado que diz que ninguém é insubstituível. Ninguém é, né? Nós simplesmente, o nosso grupo realmente, eu tenho que ressaltar isso, é de muita qualidade. Você acompanhou de perto e a cidade sentiu na pele a qualidade do turismo de São Lourenço durante esse ano. Houve um aumento de 25%. Né? Isso eu tenho que parabenizar a atitude dos secretários Alexandre Paiva Frade e do Eric Matias também na época, que fizeram um trabalho fantástico para que isso acontecesse, junto, é lógico, com o apoio da prefeita e outras mais, mas ninguém é substituível. Talvez tenha outras pessoas dentro do próprio governo da prefeita ou outras pessoas que vão surgir que também têm a capacidade de fazer um trabalho bem feito. Agora, tem momento para tudo, né? Nós tentamos, e eu falo por mim também, em todos os sentidos, ajudei a liderar o governo dela lá na Câmara como presidente, fui eleito junto com a bancada da prefeita lá na presidência, mas eu sempre tive um comportamento muito imparcial como presidente, né? E o meu trabalho, eu não vou dificultar em nada a Prefeitura de São Lourenço. O único compromisso que eu acho que chegou ao fim é o compromisso político com o grupo dela. Agora, como presidente, seria o mais ético possível, o mais respeitoso possível, e eu sou incapaz de fazer qualquer coisa que atrapalhe a população de São Lourenço, né? Da minha parte é isso, pode ter certeza, eu fui eleito não para ser um vereador de pires do governo, e o governo sabe que eu nunca fui lá pedir nada, não sou um vereador de pedir, eu sou um vereador que sento, dialogo, respeito e vamos porque tem que fazer. Agora, chega momentos que a gente começa a ficar diferente, tendo em vista a situação e os caminhos e as opções que cada um fazem para a condução do governo. Muito bem, 12h39, estamos conversando com o presidente da Câmara de São Lourenço, a Jussandra Rodrigues da Silva, sobre ontem na Câmara que foram instalados uma CP, a Comissão Processante, e 2 CPIs para apurar irregularidades na administração municipal. Tá bom? 12h39, o intervalo, voltamos já.